Já tive, por exemplo, uma babá que trabalhava na minha casa e que, num primeiro momento, eu gosto de pôr exemplos práticos porque eu acho que eles trazem para a realidade aquilo que a gente está falando. Num primeiro momento, era uma pessoa meio amargurada, rabugentona, que poderia perfeitamente falar, não tô afim, troca, next. E aí eu falei, não, mas eu tenho que entender o que levou essa pessoa a se tornar um ser humano com essa amargura, né? E isso é trabalhoso, porque daí você tem que começar a escarafunchar. Escarafunchar é uma palavra, meus filhos vão falar que é de quem escreve com pena. Pena de ganso. Mas você tem que ir a fundo ali. Então eu comecei a conversar com ela e entender um pouco da vida dela. Descobri que era uma pessoa que tinha sido abandonada pela família. Depois, posteriormente, ela foi adotada por outra família, onde ela também foi posta meio de lado, todo mundo estudava, ela não estudava. Então, uma pessoa que tinha uma profunda ausência de mãe, uma profunda... se sentia abandonada. E ela criou essa camada protetora para se defender do mundo, né? E aí eu falei, bom, o que eu faço com uma pessoa... qual era a ausência que ela tinha? Amor. Então, eu vou dar amor pra ela. Então, eu ia dar um beijo no meu filho, eu dava um beijo nela. Eu ia dar boa noite pro meu filho, eu dava boa noite pra ela. Eu ia dar um abraço no meu filho, eu dava um abraço nela. E essa casca foi quebrando. E aí eu fui começando a conhecer a verdadeira pessoa que residia ali. Claro que ainda não pura e simplesmente, mas eu comecei a conseguir tirar o melhor dela, em vez de tirar só aquilo que ela estava estampando pra fora. Você já viveu uma situação assim? Eu já vivi, mas eu digo para você que até hoje eu tenho dificuldade para lidar com... Acho que todo ser humano tem, né? Porque o que marca a gente é a camada externa da cebola. Porque você não enxerga o que está dentro. Você tem que fazer um esforço para isso e as pessoas normalmente não estão dispostas. E leva tempo. E leva tempo. E mais uma coisa, para fazer isso que você acabou de descrever, que você fez lindamente com essa pessoa que trabalhou na sua casa... Você tem que doar amor incondicional. Amor incondicional, o único que eu conheço que é realmente incondicional Filho, é de mãe pai para filho. pai para filho. O resto, nem de filho para pai, nenhum é incondicional. Você praticar amor incondicional com uma pessoa, entre aspas, estranha para você, ou que você tem um relacionamento distante, é muito difícil. Você tem que se despir de todo o teu orgulho, você tem que se despir de todo o teu ego, para enxergar aquela pessoa. É a história da folha, né? Ela é uma outra folha igual eu, de uma mesma árvore. Aí você consegue. Mas é um exercício diário, eu posso dizer para você, na minha idade, já vivi bastante, que é talvez o maior desafio dessa vida. E você só vai chegar no melhor de cada pessoa, você só vai ter uma entrega, mesmo que profissional, a melhor possível, quando você chegar mais perto desse ser humano, dessa essência, essa pessoa se sentir acolhida, né? Muitas vezes o portão se fecha, a pessoa não deixa você entrar, mas eu geralmente me recuso a aceitar que a pessoa é só aquilo. E eu sempre me faço a seguinte pergunta: será que se eu fosse aquela pessoa com aquelas vivências, com a energia dela, com o conhecimento dela, com tudo que ela carrega daqui, de outras vidas, para quem acredita, será que se eu vivesse o que ela viveu, será que eu seria melhor? Falei muito será, mas... Essa pergunta é excelente, hein, Ju? Eu faria melhor? Pode pegar o maior assassino que existe. Se eu fosse ele, com todas as cargas emocionais, no contexto dele, na vida dele, na família dele, com as dores dele, sentindo como ele sente, porque sentindo como eu sinto, eu sei que eu não seria igual. Mas sentindo como ele sente, será que ainda assim eu faria escolhas diferentes? Pois é, mas as pessoas não têm coragem de... Porque você está se desnudando para si mesmo. Ao fazer essa pergunta para você, você está abrindo mão de todas as crenças que você usa. Esse é um detalhe interessante que eu queria colocar aqui. Nós também colocamos camadas na nossa cebola. Claro, somos nós que colocamos as principais camadas. Veja, tem as camadas que são negativas, mas tem as camadas que a gente acha que são positivas, que são falso positivas. Quando a gente se acha melhor do que o nosso vizinho, quando a gente se acha mais inteligente, mais poderoso, são camadas que para nós são positivas, mas para quem está nos olhando, são camadas negativas. Então, não só o mundo te coloca camadas na cebola, pela vivência, pelas experiências difíceis que você viveu, mas você também artificialmente se rotula. Entendeu? Isso também é uma coisa difícil de lidar.